Olá, eu sou Luana Serra e esse é mais um episódio do nosso AlphaFlix. Devemos alfabetizar na educação infantil? Parte 2. Essa é, como eu disse, a pergunta que eu mais recebo. Se você não assistiu a parte 1, volta lá no feed, assiste, porque ela vai te ajudar a entender este vídeo, que é a parte 2 desta pergunta. Então, devemos ou não devemos alfabetizar na educação infantil? Considerando que eu já disse lá na parte 1 sobre qual concepção de alfabetização está por trás dessa pergunta, hoje eu quero te dizer que, se a gente está entendendo que a alfabetização é esse conceito mais ampliado de inserção do sujeito na cultura do escrito, sim, isso começa desde muito cedo. Desde os bebês, quando a gente lê para eles todos os dias, quando eles têm acesso a livros de qualidade, quando eles transitam entre livros como um universo próprio ali do seu cotidiano. Isso já é pensar em alfabetização deste lugar de inserir o sujeito na cultura do escrito. Ao longo da educação infantil, a gente precisa promover situações nas quais ler e escrever faça sentido, ainda que as crianças não sejam leitores e escritores convencionais, mas eles podem fazer isso pelos olhos e pelas mãos dos adultos que compõem ali o seu cotidiano e que vão promover, vão convidar, vão sugerir situações cotidianas nas quais as práticas de linguagem com sentido, com função social real, sejam parte desse cotidiano. É direito das crianças terem contatos com práticas reais de linguagem, seja na leitura ou na escrita, porque isso existe fora da escola. Fora da escola, as crianças estão expostas o tempo inteiro a uma cultura do escrito que muito presente, que tem leitura, que tem escrita, que tem muitos escritos, que tem muitas informações deste lugar por todos os lados. Então, não faz sentido a escola pensar que na educação infantil a criança não vai ter contato com essas práticas. Então, gêneros que circulam na sociedade, que circulam fora da escola, seja na leitura ou na escrita, também precisam circular dentro da escola com significado, com sentido, em propostas, de novo, nas quais ler e escrever faça sentido, porque na nossa vida a gente lê e escreve sempre com uma finalidade bastante explícita. A gente lê ou escreve para se divertir, para se informar, para guardar uma informação na memória, para comunicar algo a alguém, enfim. É uma lista infindável de finalidades nas quais a leitura e a escrita são partes presentes e importantes da nossa vida cotidiana. Se essas finalidades de leitura e de escrita são parte do cotidiano da educação infantil, a gente garante que as crianças também vivam na escola, que é um microcosmo da sociedade, né? Que é uma sociedade, uma vida em comunidade, de uma vida coletiva em que o que acontece fora da escola também acontece dentro da escola, isso tudo vai fazer sentido. E estar exposto ou estar imerso a essas situações nas quais haja interação, haja participação, haja escuta dos pensamentos da criança sobre essa cultura do escrito, favorece com que a criança vá construindo informações, como eu já disse, muito sofisticadas em relação ao sistema de escrita, que é um conhecimento que vai ser sistematizado lá no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental. Mas quando ela participa desses contextos reais, com finalidades bastante evidenciadas, ela chega lá no fundamental com informações muito boas a respeito desse sistema, com conhecimentos a respeito das letras, a respeito dos sons, a respeito dos nomes, que são palavras estáveis muito importantes de existirem no cotidiano da educação infantil. Tudo isso vai favorecer com que esse processo no fundamental seja muito mais também, né, ainda mais preenchido de sentido, e esta parte, que é a parte de construção, de reflexão sobre o sistema, que é a menor parte de um processo imenso de alfabetização, ele acontece de forma rápida, de forma eficiente, lá no fundamental, e cada vez mais promovendo o desejo por ser um usuário desta cultura do escrito, porque é para isso que a gente precisa educar.
Eu vou terminar com uma frase do Gianni Rodari, que é o autor da Gramática da Fantasia, que eu gosto demais e que eu acho que faz todo sentido da gente pensar a alfabetização nesse período, nesse conceito mais ampliado, de inserção desse sujeito nessa cultura do escrito. Então ele diz alguma coisa assim, o bom uso da palavra a todos me parece um lema de bonito som democrático, não para que todos sejam artistas, mas para que ninguém seja escravo. É isso.